Boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez eu agradeço esse convite dessa casa que faz parte da minha história também de vida e a quem eu tenho um apreço muito grande, faço parte, me considero como parte da família Fabiano também. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando com vocês. Já não é a primeira vez que eu estou aqui falando de Dona Ivone, essa queridíssima, não é? Cada vez que a gente fala de Dona Ivone há uma repercussão muito grande, porque num país como o nosso, que tem esses médiuns gloriosíssimos, não é? Que de grande credibilidade, que fizeram com que a doutrina espírita se expandisse e fosse tão admirada, não é? E está se expandindo por outras, em termos planetários. Dona Ivone é um desses destaques da mediunidade com Jesus, não é? Então, Dona Ivone, ela nasceu no que hoje a gente conhece, a localidade chamada Rio das Flores, e que, na época que Dona Ivone nasceu, ela nasceu em 24 de dezembro de 1900. Então, ela, daqui a alguns dias, estaria aniversariando, né? Na véspera de Natal. Num local que antigamente chamava Vila Santa Teresa, Vila de Santa Teresa de Valença, num local chamado Sítio do Raspaquejo. Nessa localidade, quando Dona Ivone do Amaral Pereira nasceu, ela era uma localidade que já estava sofrendo uma decadência, mas que fazia parte de uma grande área de grande riqueza no Brasil, porque ali era o café que era plantado, que era a nossa maior riqueza. E hoje a gente ainda pode visitar algumas dessas fazendas históricas, né, que trazem um pouco da história desse brilho da época do café aqui no Brasil. E é interessante, nós temos lá em Rio das Flores um centro espírita de Dona Ivone, um senhor chamado Augusto Marques, que funda esse centro, por coincidência, próximo ao sítio onde ela nasceu. Então, é uma cidade que tem Dona Ivone ali muito presente, Rio das Flores, né? E ela desencarna no dia 9 de março de 1984, uma vida que é para nós um exemplo muito grande, nós que somos espíritas, e falar de Dona Ivone, como a gente vai falar agora, só fortalece a nossa fé, né? De todos os livros que eu pude ler, a cada momento que eu lia, comecei lendo Recordações da Mediunidade, depois comecei a ler toda a trilogia dos romances da vida de Dona Ivone, e só fui, meu coração sendo conquistado, mas principalmente a minha fé fortalecendo. Então, trazer essa mensagem de Dona Ivone para vocês é uma sugestão de leitura que vocês vão vendo como é que vocês vão se... como é que você diz? Vocês vão se, cada vez querendo ler um primeiro, depois vão ler o segundo, e assim cada vez mais se admirando por essa criatura que fez da mediunidade com Jesus o trabalho no bem, toda a trajetória da sua vida. Então, falar dela é reforçar a nossa fé, não é? E, principalmente, ampliar a nossa consciência em relação à mediunidade. Porque depois que você começa a ler todo o trabalho que a espiritualidade por Dona Ivone traz nessa literatura espírita dela, que ela trouxe para nós, é surpreendente o que é a mediunidade, as possibilidades de relação, né, do homem com o mundo espiritual, né? Pode passar, gente. Então, Dona Ivone, ela, quando nasce,
ela nasce com um problema que ela chamava de complexo psíquico, né? E que fazia com que ela se lembrasse com muita nitidez na infância da sua vida passada. Por quê? Porque ela tinha um currículo no passado de alguns suicídios que traumatizaram seu espírito de tal maneira que nessa encarnação de agora, ela trazia esse problema, essa que ela dizia também, essa anormalidade, que era não esquecer da sua última encarnação. Então, ela não aceitava o pai que ela tinha naquela vida, que, aliás, era uma família humilde, mas uma família cristã, uma família espírita, que foi se dedicando cada vez mais a uma família caridosa. Ela aprendeu a caridade nessa família, mas ela, quando era criança, era uma pessoa muito difícil de se lidar, porque ela não aceitava a casa onde ela morava, ela ficava procurando os vestidos, porque anos depois ela descobre que tudo aquilo ali tinha acontecido na Barcelona do século XIX. Ela reconhece, né? Mas naquele momento ela apanhou muito, ela sofreu muito dos irmãos, até do pai que colocava de castigo e tal, e ela só conseguiu ter uma vida um pouquinho melhor quando foi morar com a avó, que a protegia, né? E uma babá que aceitava todos aqueles comportamentos incomuns, porque quando ela tinha 4 anos de idade, ela já via os espíritos. Então, ela ficava conversando com o Charles, que era o pai da outra vida, a quem ela amava profundamente, que a amava também. Então, vocês imaginam a situação complicada que era essa vida de Dona Ivone quando ela era criança. E esse complexo psíquico tem um fato que é muito destacado na vida de Dona Ivone, quando ela, aos 29 dias de vida, ela desencarna, o bebezinho desencarna, morre por asfixia. Isso depois entra num estado cataléptico, mas ninguém sabia disso, né? A família começa a preparar, então, o enterro, a mãe não se conforma, colocam aquela roupinha de anjinho, né, na criança, fazem o caixãozinho e colocam aquela grinalda de florzinha no bebê, e a mãe, desesperada, a mãe não reconhecia que ela tivesse morta, começa a chorar muito, mas quando chega no momento em que ela tem que ser enterrada, né, a família, minha filha, agora não dá mais jeito, os avós, né, temos que levar o neném. E aí a mãe se tranca no quarto e começa a orar pelo bebê e entrega a sua filha, a Maria de Nazaré. E abraça a filha. Quando abraça a filha, a criança desperta, a criança começa a chorar. Diz Dona Ivone, porque as rosinhas machucaram a cabeça dela. E ela volta a viver, né? E Bezerra de Menezes, que foi um dos seus tutores, porque Dona Ivone, quando encarna, ela já vem com ela diz assim, eu não tinha uma missão, a minha vida foi uma prova, uma expiação, mas, na verdade, ela já vem preparada para fazer todo um trabalho ligado à mediunidade no Brasil, né? E tutelada por Charles, esse pai que teve várias vidas com ela no passado, foi pai, foi marido, foi irmão, e a amava profundamente. E Bezerra de Menezes, o que não é pouco, né? Bezerra de Menezes, que cuidava dela e que, num determinado momento da vida, pediu a ela que ela relatasse todas as experiências mediúnicas. Então, quando você vai ler um livro como Devassando o Invisível, como Recordações da Mediunidade, você fica assim, muito admirado do nível do trabalho e da amplitude da mediunidade de Dona Ivone. Pode passar. Ela, então, com 8 anos de idade, ela leu o primeiro livro espírita
E aí ela começa a perceber uma série de situações e de entender uma série de situações que ela vivia como uma menina que tinha uma mediunidade muito ampla, que ela tinha vidência, ela tinha audiência, ela tinha problema de sair do corpo, né? Então, ela começa nesse livro a entender os fenômenos que estavam acontecendo com ela. Pode passar. E isso tudo está relatado nesses 2 livros, que eu acho que são 2 livros que, para os espíritas, principalmente para os médiuns, é fundamental a leitura. Porque Dona Ivone, olha, ela era médium nas seguintes modalidades. Ela diz assim, ela nasceu médium, né? Ela diz assim, eu não me lembro de ter desenvolvido a mediunidade, mas desde muito pequena ela já desenvolveu a psicografia, a psicofonia, ela era receitista, trabalhou muito como receitista homeopática em curas, né? Ela era conselheira espiritual, passista, ela tinha a mediunidade premonitória, de desdobramento, né? Saía do corpo. São trabalhos que o Dr. Bezerra descreve, o trabalho dela, onde ela sai do corpo e os espíritos superiores, liderados por Bezerra, levam ela, que era importantíssima, porque ela era uma pessoa encarnada, né? Ela era um espírito encarnado, e ela estava apenas em desdobramento, leva ela a regiões espirituais para trabalho. E esses trabalhos são descritos. Então, é muito impressionante esse trabalho desse tipo de mediunidade, né? A mediunidade intuitiva, de efeitos físicos, de cura, de vidência, oratória. E aí ela sempre diz, eu segui sempre as orientações dos livros básicos e dos próprios guias que por mim velaram. Desde o ano de 1926, exerço a mediunidade sem desfalecimentos. E pode-se mesmo dizer que a minha maior tarefa no campo espírita foi através da mediunidade, principalmente no setor receituário e passos para curas. Ela teve uma vida, assim, uma infância difícil. Depois ela teve uma adolescência, uma juventude muito difícil mesmo, com essas situações todas dela, perispirituais. E ela, cedo, ela percebeu que ela tinha que renunciar mesmo àquela vida normal. Quando a gente estuda e lê os livros de Dona Ivone, a gente sente como foi difícil para ela, por exemplo, pensar que ela não ia casar, ter filhos, que ela tinha um sonho de ser professora. Por uma série de circunstâncias da vida dela, ela não conseguiu. Então, ela teve que sacrificar, ou foi dada a ela chances, vamos dizer assim, de se dedicar mais à mediunidade. E Charles, uma vez, diz a ela, porque ela via o Charles com muita frequência, desde criança, e Charles, esse pai espiritual, diz a ela, se você agradeça a Deus tudo que você tem recebido, porque se você dessa vez falhar, porque ela tinha falhado por 3 vezes, no último suicídio dela, o pai, que era ele, fez de tudo, tinha uma intuição de que a filha tinha essa tendência, fez de tudo para que ela não tivesse a chance de se suicidar, e, no entanto, ela foge e se suicida por afogamento. Daí que ela, com 29 dias, ela tem essa anomalia e se engasga, na verdade, por esse complexo psíquico do suicídio que ela teve por afogamento. Então, Charles diz assim para ela, olha, se você dessa vez falhasse, nós não poderíamos, numa outra vida, te dar a assistência que você ia precisar. Então, essa
essa oportunidade que ela teve uma oportunidade única, né, com esses espíritos importantíssimos, assim, de tanto brilho, de tanta força ali do lado dela, e ela fez um trabalho tão incrível, tão importante, que foi para ela fundamental, né, e que trouxe para a mediunidade, para os estudos da mediunidade, para o conhecimento da amplitude do que é a mediunidade, um ganho assim impressionante, né? Pode passar. Agora, essa literatura de Dona Ivone é uma literatura riquíssima e que, como eu disse, quem começar vai ser cativado e vai lendo o primeiro, o segundo, o terceiro. E a gente pode destacar essa trilogia que começa com esse romance Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha. Então, um dia, o Charles diz assim, olha, você agora vai começar a escrever a própria história da sua vida. Nós vamos te ajudar. Então, eles começam, aliás, nem começam pelo primeiro, não. Essa daqui, essa trilogia Nas Voragens, como é que se diz assim, é o cronograma normal, né, da vida. Seria a primeira vida dela, dentro dessas encarnações. E ela diz que, então, ela começa... Ela diz assim, e não foi um trabalho de psicografia, eu não sentava e ouvia e escrevia. Eu via, eu vivia, eu rememorava tudo que eu tinha vivido. Tem momentos em que ela se vê de novo no suicídio, de novo caindo dentro da água, de novo se afogando. Então, foi uma coisa bem difícil. Tudo isso, na verdade, era um trabalho, vamos dizer assim, pedagógico, educativo, para que ela não falhasse novamente. Porque o Espírito diz assim, se bobear, você falha novamente. Porque a pessoa que tem essas experiências muito repetidas, cria esse complexo, como ela falou. Que qualquer vacilação e falta de vigilância pode levar você novamente a cometer o mesmo ato. Então, ela disse que era uma das coisas, foi muito difícil, incrível, elas poder escrever esses 3 romances. E essa trilogia começa quando ela era Ruth Carolina de La Chapelle, quer dizer, ela teve muitas encarnações, mas essas 3 encarnações foram encarnações de muito comprometimento, né, na vida, e que estavam envolvidos esses espíritos, Charles, um espírito chamado Roberto de Canaleiras, que foi marido dela, foi namorado dela e tal, e que ela via também quando ela era criança, sentado na frente dela, mas depois ele disse que ele tinha que encarnar, e começa com aquela famosa matança dos huguenotes em 1572 na França, que foi um acontecimento terrível e que ela viveu intensamente. A segunda vida dela, como Berthe de Somerville, ela vem ainda nessa mesma trama, oriunda, quer dizer, com as consequências desse primeiro momento dessa vida, e depois o drama da Bretanha, como Andréa de Guzmán, também envolvido com esses espíritos todos e vivendo mais um drama, para mostrar para a gente como se processam, né, essas nossas vidas, né, e como isso tudo, cada vida da gente é uma tentativa da gente ir resolvendo os problemas do passado. É muito interessante, é uma história incrível e é um ensinamento, né, para todos nós. Então, ela diz assim, estas páginas, portanto, rigorosamente,
não foram psicografadas, pois eu via nitidamente as cenas aqui descritas. Observava os personagens, os locais, com clareza e certeza absoluta, como se os visitasse e a tudo estivesse presente. Não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. E ela vivia, porque como ela tinha vivido aquilo tudo, era ela em muitos momentos reviveu, inclusive os momentos do suicídio. Inclusive as dores, né, daquela situação toda. Pode passar. E aí ela descreve, né, essa técnica mediúnica e a dificuldade que é a obtenção de um livro mediúnico. Não é assim, né, uma brincadeira. Ela aqui vai descrevendo, e aqui há 2 livros que são muito interessantes. Um ditado pelo Charles e Dr. Bezerra, outro aqui embaixo, ditado pelo espírito do Dr. Bezerra, numa fazenda de café aqui no Brasil. E é interessante que esse romance, A Tragédia de Santa Maria, mostra Dr. Bezerra numa vida como encarnado e depois como desencarnado. É uma história também muito, muito interessante. Agora, Dona Ivone, com essa circunstância dela ter se suicidado e essa experiência do suicídio na vida dela, fez com que ela criasse uma identificação com muitos espíritos que se suicidaram também. Como ela estava ali tutelada por Dr. Bezerra, por Charles e outros espíritos de escola, porque a vida dela tinha que ser uma vida de ensinamento para todos nós, né? Então, se aproximar... quer dizer, eu acho que foi assim... aceito que se aproximassem dela espíritos que precisavam utilizar a sua psicografia, né, para divulgarem aquilo que eles queriam divulgar. Então, por exemplo, um desses era Tolstói. Tolstói vocês conhecem, um dos maiores literatos de todos os tempos, russo, escreveu Guerra e Paz, escreveu Ana Karenina. E ele diz o seguinte, que quando ele chega na espiritualidade, ele tem noção, aí que ele tem a visão do que foi o romance Ana Karenina, que a heroína se suicida. Ao final, né, do romance, ela se suicida de uma maneira terrível, e aquilo suscitou, na época, uma quantidade de suicídios de moças da mesma idade. Aquilo contaminou. Então, para ele, aquilo foi muito difícil. Então, ele se aproxima de Dona Ivone para poder escrever romances onde ele pudesse se redimir, foi a palavra que ele fala, ele se redimir dessa situação. Então, com ela, ele escreve Ressurreição e Vida e Sublimação. E são 2 livros que contam, inclusive, uma das vidas dela na Rússia. Tá? Ela, de início, resistiu muito, porque ela disse, como é que eu vou falar da Rússia, daquela época, de escrever? Mas depois ela percebe que ela tinha, sim, uma identificação, porque viveu uma das suas vidas naquele período. Então, esse escritor, esse espírito, se aproximou dela para poder trazer esse tipo de trabalho, que é uma coisa... uns 2 romances muito interessantes de se ler. Então, ela reuniu em torno de si amigos, que a gente diz os amigos de Ivone, que foram esses grandes nomes da literatura que vieram por ela trazer mensagens, como ela era uma pessoa dedicada e tinha essa sintonia de suicida para suicida, que era muito importante para o espírito comunicante, né? Mas, por exemplo, aqui tem o Tolstói, né? Ali, por exemplo, um dos amigos é Eurípides Barçanufo, que fez um trabalho muito grande com ela, quando Dona Ivone, porque Dona Ivone trabalhou muitos anos num centro de Minas,
ali como médium, né, no trabalho de cura, receitando seus remedinhos homeopáticos e sendo muito ajudado por Eurípides, por Bezerra. Então, ela disse que a quantidade de curas que se realizou naquela época era uma coisa muito, muito grande. Um outro amigo que ela conta é Chopin. Imagina, ela diz que ela morava num lugar muito humilde, né? Então, de repente, se materializou no quarto dela aquele grande músico, né? Chopin, que ele queria que houvesse um trabalho também musical, que não foi possível, Dr. Bezerra, e aqui embaixo o Leon Denis, que depois a gente vai saber o que foi que Leon Denis fez em relação à produção, essa produção literária de Dona Ivone. Pode passar. E aí nós chegamos num momento assim muito importante dessa vida de Dona Ivone, que é esse livro que é trazido à luz, né, é trazido pela Federação Espírita Brasileira para nós, né, pela psicografia de Ivone Pereira, que é Memórias de um Suicida. O livro Memórias de Suicida, diz Chico Xavier, que ele é um dos mais importantes livros de toda a história do Espiritismo, porque ele desvela, ele tira o véu, né, do que é o suicídio, porque o suicídio, depois a gente até vai falar um pouco sobre isso, ele sempre é colocado como uma coisa que não se deve falar. Ainda hoje, o próprio André Trigueiro traz isso, né? Puxa, isso precisa de tanta divulgação, né? No entanto, ainda hoje é uma coisa assim abafada, escondida, e esse livro traz à lume assim, a realidade. E Dona Ivone, pela sua... ela corajosa que foi, quando trouxe aquela trilogia, ela que se expõe, né? Ela, pela sua coragem, ela traz, então, esse livro que a Federação Espírita Brasileira, de início, viu que não tinha condições ainda de fazer a publicação. Esse livro ficou guardado muitos anos, até que o espírito Leon Denis pega os espíritos agora é a hora, pega todo aquele material, estuda, faz uma revisão, faz uma edição, e aí a Federação Espírita Brasileira aceita, e ele é lançado, e vocês podem imaginar o que não foi o lançamento desse livro, né? Que foi escrito, digitado por Camilo Castelo Branco. E quem era o Camilo? O Camilo foi um dos maiores nomes do romantismo, da literatura romântica no mundo no século XIX. Era um homem famosíssimo. Aqui no Brasil tinha uma porção de fãs, né? Machado de Assis, o próprio imperador vai a Portugal para conhecê-lo, né? Rui Barbosa, que eu conheço um pouco da sua biblioteca, só na biblioteca de Rui Barbosa tinha 250 livros do Camilo, super fã, né? Então, era um homem que tinha essa fama, era o grande literato da época. No entanto, era um homem com um comprometimento moral muito sério. Um homem que se comprometeu muito com a sedução de moças muito jovens. Ele levou uma moça casada a se envolver com ele, foram presos, o marido morreu de desgosto, ele foi morar na casa que o marido construiu. Enfim, ele criou uma série de problemas, era uma pessoa, onde ele morava, ele era muito hostilizado. No entanto, era o maior nome da literatura portuguesa da época, né? Então, ele, num determinado momento da vida dele, começa a perceber que ele vai ficando cego. E quando aí ele chama um médico, e o médico diz assim, ó, você tem 3 meses de visão, 1 mês, de uma coisa assim. Aí, quando o médico sai, ele se suicida na casa dele, né? E aí,
começa um período terrível de 10 anos para Camilo Castelo Branco como suicida. E isso tudo é relatado nesse livro. E Dona Ivone diz que o via desde criança, próximo dela, porque ele se aproxima dela para poder fazer esse relato. Quando ele consegue que ela escreva, Dona Ivone disse que era uma coisa assim terrível, porque ele ficava nervoso e tal. Por isso que houve a necessidade de Leon Denis. Agora vocês veem que coisa interessante, né? De Leon Denis depois intervir, pegar todos aqueles textos, organizar para sair, para que esse livro pudesse ser lançado. Então, hoje, em Portugal, eu tive a chance de ir até a casa dele, que é o Museu Casa lá em Portugal. É um dos lugares mais importantes de estudo, de pesquisa, da documentação da língua portuguesa. Então, para mim, assim, esse trabalho que a gente está apresentando hoje, que eu chamo de O Voo de uma Alma, que foi dado pelo seu Augusto Marques, esse título, no livro que ele escreveu sobre ela, sobre a Dona Ivone, para mim também se aplica a Camilo, porque você vê aquele espírito tão comprometido, né, no erro, e, quer dizer, com dois lados, né, aquela pessoa tão admirada no mundo inteiro e com esse lado tão sombrio. E também a nossa capacidade como um espírito de ir revendo os nossos erros, de ir melhorando, de ir crescendo, de ir abrindo os nossos horizontes. Então, para mim, essa expressão, o voo de uma alma, se aplica a todos nós, né? Que vamos de encarnação em encarnação, e isso é que ela vem mostrar, inclusive, nessa trilogia, é a esperança que nós temos de a cada encarnação ir vencendo os nossos erros, os nossos problemas, de evoluindo de uma maneira positiva, né? Porque ele realmente chegou a ser preso pelos problemas que ele causava. No entanto, um homem assim tão admirado. E deixa para a gente esse romance incrível que conta a trajetória de um suicida, e que a gente tem que ter muito cuidado, porque cada caso é um caso, não é? E depois a gente até vai falar um pouco sobre isso. E aí o Leon Denis, no seu prefácio, diz assim: que medite sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal aceitá-las. Muitas pessoas têm dificuldade, né, nessa leitura desse livro. Deixa eu passar. E, para mim, um dos momentos assim mais incríveis desse livro, que é um momento do livro, o livro todo é muito impactante, mas tem um momento que a mim sempre me emociona muito, que é o momento em que ele é resgatado de um local horrível onde ele está, onde ele passou 10 anos. E por que ele passou esse tempo todo ali? Porque, isso é até explicado por Dona Ivone, quando nós vamos encarnar, nós recebemos uma dose de fluidos vitais, isso é da lei da natureza, que tem a ver, inclusive, com o local onde nós estamos encarnados. Aqueles fluidos vitais, aquela configuração é para a nossa materialidade, para a nossa vida de encarnação, e tem uma temporalidade, é o tempo que nós temos para viver. Quando nós cortamos isso, quando a gente diminui esse período por um atentado contra o nosso corpo, esses fluidos ficam ainda presos a nós. E é essa situação que faz com que o suicida ele não consegue ultrapassar as barreiras espirituais, ele fica preso à Terra. E isso, dependendo das suas afinidades, das suas sintonias, ele vai ser dirigido para locais onde ele não vai ser feliz, até que todos aqueles fluidos se soltem do seu corpo.
Isso Dona Ivone explica muito. Então, Dona Ivone é uma pessoa que, como ela foi suicida, ela se dedica a esclarecer, a informar sobre todas essas condições, dizendo o seguinte, que isso não é problema não é pecado, não é Deus que castiga. É uma questão imanente a próprio, é uma coisa científica mesmo que a gente pode entender, que é essa questão dos fluidos que ficam presos ao perispírito e a pessoa não permite que a pessoa, o espírito se galgue outras dimensões. Então, aqui ele fica preso 10 anos num determinado lugar, e aqui, nesse momento, ele descreve o momento do resgate. Por quê? Porque ele já tinha liberado todo aquele fluido, e quando chega o resgate, ele viu muitos companheiros indo, e ele ali. Então, era aquela frustração, porque chegava a equipe de resgate e ele não ia. Até que um dia chamaram o nome dele, ele vai, e começa todo um período incrível no Hospital dos Servos de Maria, e que eu não vou contar não, porque vocês vão ler, porque é uma história muito interessante. E essa é a Casa do Camilo, que é um museu lá em Portugal, onde ele se suicida, que conta a história dele quando ele era um grande literato. Então, quem vai lá, nós que somos espíritas, vamos conhecer um pouco da vida dele quando era encarnado, mas nós sabemos também a vida dele como um desencarnado. Agora eu queria que você fizesse aquela mudança para mim. E aqui são aqueles 3 amigos que eu falei para vocês, aquelas 3 figuras brasileiras que tinham uma profunda admiração por ele, que é o Machado de Assis, o Dom Pedro II, que vai a Portugal para conhecê-lo, imagina, né? E Rui Barbosa, que tinha uma admiração tão grande por ele, que tem uma biblioteca importantíssima do século XIX, com mais de 37 mil volumes. No entanto, o autor que mais livros tem na biblioteca dele é o Camilo, com 249 livros, só do Camilo, né? E para fazer honra assim, a Dona Ivone, eu precisava fazer uma homenagem à Dona Ivone. A Dona Ivone não precisa de homenagens, né? Mas para a gente honrar esse trabalho, essa coragem, essa dedicação de Dona Ivone, que se dedicou a esse alerta contra o suicídio e trabalha ativamente na espiritualidade. Nós que trabalhamos em mesa mediúnica, na mediunidade, sabemos como ela está presente e atuante nesse socorro aos suicidas, né? No dia em setembro, dia 10 de setembro, é o dia de prevenção do suicídio. Tivemos há pouco tempo, né? Todo mundo com seus lacinhos amarelos no peito para alertar o mundo sobre essa grande epidemia que continua cada vez crescendo mais. Então, esse é um problema de saúde pública, um problema sério, que atinge todo mundo, não é só no Brasil. No Brasil está crescendo, e é preciso que a gente alerte muito, fale muito. E o André Trigueiro, esse nosso jornalista espírita que nós conhecemos, ele escreveu um artigo, O Dia Invisível, porque ninguém fala. As pessoas, a imprensa, ele diz, tem um pudor, um problema de falar sobre isso. E é preciso muito falar, porque no Brasil está crescendo muito, principalmente nos momentos de crise. Então, nós temos que estar muito atentos, né, sobre isso. O suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a morte intencional e autoinfligida, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar sua própria vida, né? E cada suicídio ele é uma tragédia pessoal que leva prematuramente uma vida e tem uma onda expansiva contínua e afeta enormemente a vida de familiares, amigos e a comunidade. Então, é como
O Tolstói colocou, quando a heroína do livro sofreu, várias pessoas, então, diz que tem essa capacidade de influenciar numa determinada comunidade, onde há um suicídio, normalmente acontecem muitos outros. Olha que coisa interessante. E é uma tragédia que faz, né, que traz um grande sofrimento para os familiares, para os amigos. E os que ficam sofrem pela culpa e sofrem pela raiva. Isso eu pude ver em amigos próximos, muito próximo, que aconteceu isso na sua família. De início a pessoa entra num estado de culpa. Por que aquele familiar, por que aquela irmã, o que aconteceu? O que ela deixou de fazer, né, para o outro? E depois entra num processo de raiva, porque assim, mas meu Deus, por que ela fez isso? Destruiu a minha vida, está fazendo a mãe sofrer. Então a gente tinha tudo organizado, de repente acabou com tudo, a pessoa fez um ato insensato. Então é uma situação dificílima para os que ficam, né? E os índices que a Organização Mundial da Saúde coloca, que as taxas mais altas são os idosos com mais de 70 anos. Grande parte do planeta são os jovens entre 15 e 29 anos de idade. Há mais suicídios entre homens. São 2.200 casos a cada 40 segundos. É um grande problema de saúde pública. E a taxa de crescimento de suicídios em todo o país, no Brasil, é superior ao crescimento da população. Mais se suicidam do que nascem pessoas aqui no Brasil. Então, esse é um grandíssimo problema, sim, né? Que nós temos que, como disse o André Trigg, tem que ser muito divulgado, tem que falar, porque sabe o que a Organização Mundial de Saúde diz? Que 90% dos casos poderiam ser evitados. Se houvesse uma atenção maior naquilo, se houvesse um tratamento, se houvesse uma terapia. 90% dos casos. Olha que coisa incrível, né? Olha o que a Kardec fala sobre o suicídio, sobre as causas. Para muitos, a ociosidade, a falta da fé e, frequentemente, da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio, o desespero, a falta de coragem para suportar as misérias da existência, o orgulho, a ignorância das leis divinas. E aí eu fico pensando como nós somos privilegiados, como pessoas que estamos envolvidas com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, em todos, desde a primeira palavra à última, ela nos dá essa noção do sentido da vida. Não é? Ela nos dá, ela fala do trabalho, de como o trabalho nos redime, de como faz, né, o trabalho é tudo para nós e nos traz o sentido da vida. Então, isso para nós, só a gente está participando, a gente está envolvido numa doutrina tão incrível como essa, já é uma terapia, né, muito grande. Outras causas, por se acharem perseguidas, sem alternativa de fuga, por se acharem deprimidas, achando que a vida não vale a pena. A depressão é uma das grandes causas do mundo moderno, do suicídio. Por terem uma doença física incurável, se acharem desesperançadas com a sua situação, por serem portadores de um transtorno de personalidade, atentarem contra a vida no impulso de raiva ou para chamar a atenção. Pode passar. E essas pessoas que cometem suicídio, né, tentando fugir, elas sentem-se envergonhadas, culpadas por serem peso para os demais, a baixa estima enorme, né? Sentem-se vítimas, possuem sentimentos de rejeição, perda ou solidão, se suicidam para se levar de uma extrema aflição para a qual acham não há solução, por estar em estado psicótico, isto é, fora da realidade. E acontecimentos que a pessoa encara como devastador, envelhecimento,
num país como o nosso, em que não existe um acolhimento, um tratamento adequado, né, para os idosos desamparados, é uma coisa muito difícil, né? A morte de uma pessoa querida que nos coloca numa situação difícil também, a dependência de droga ou álcool, trauma emocional, uma doença física grave, o desemprego ou problemas financeiros, e a gente está vendo isso acontecer. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente, insisto, que a gente agradece muito a doutrina espírita, porque ela nos dá essa explicação. A gente perde uma pessoa tão querida, né? Mas a gente tem toda aquela informação, todo aquele suporte da consolação da doutrina que não deixa a gente cair, não deixa a gente desanimar. A gente sabe, né, que aquele é um estágio passageiro, que nós vamos ter outras vidas, que nós somos espíritos imortais, que é uma possibilidade, que vamos encontrar com aqueles amores numa outra vida. Isso é fundamental, né, para que a gente possa suportar todas essas situações, mesmo a dor, mesmo a doença. A doutrina nos dá esse suporte, né? E aqui aqui nós vamos falar um pouquinho desse suporte que a gente vai oferecer ao idoso, que é essa camada mais fragilizada, né? Precisamos levar a esses idosos a esperança, a alegria, o amor e a atenção. Pode passar. A atenção àquele idoso que está naquela fase de que pergunta mais de 1000 vezes a mesma coisa, né? E às vezes a gente perde um pouco a paciência. Mas quando ele faz a pergunta pela 10ª vez, para ele é a primeira, né? Então, às vezes, ele não entende por que a gente... Mas, nossa, eu já falei isso mais de 1000 vezes. Ele não entende isso, porque para ele é a primeira. Então, ele se sente assim, agredido. Mas eu já falei isso mais de 1000 vezes. Não interessa falar isso, porque aquele ali é o momento que, para ele, é a primeira vez que ele está perguntando. Então, aqui a gente colocou a atenção, né? Eles precisam de muita atenção. Pode ir passando. Precisa do amor, da convivência com os seus familiares, com os seus netos, com a nova geração, não é? A alegria, né? Principalmente a alegria, né? A esperança a esperança de uma nova vida mesmo, né? Estou vivendo um período em que a minha vida está, né? Estou indo, né? Mas eu tenho a esperança no futuro, tenho a esperança de que, né, vou vivenciar, né? Como estava vendo um filme que o pai agradece ao filho, o filho só estava esperando o filho lá se despedir, depois ele disse, agora você vai, meu filho, que eu preciso que você vá. E aí ele desencarna. Então, aquele desencarne tranquilo e tal, aquele espírito tinha alguma coisa, né? Uma força que não deixou que ele desencarna de uma maneira calma, tranquila. Isso precisa de muito apoio. E a alegria, a música, né? Dizem que a música na casa de pessoas idosas é uma terapia tanto. E uma coisa que a Organização Mundial de Saúde alerta é que quem diz frequentemente que vai se matar, vai mesmo. Então, a gente diz, fica falando, mas na hora de fazer não vai fazer. Não é isso. Não é isso que a experiência mostra. Então, nós temos que estar muito atentos. Nos adolescentes, há uma alta taxa de suicídios, né? E acesso a armas. Membro da família que cometeu suicídio, aí ele repete. Histórico de ferimentos auto-infligidos. Agora a gente está vendo na televisão uns jogos, algumas coisas, E essa coisa mesmo de autoflagelação. Os pais têm que ter um cuidado, uma atenção imensa. Histórico de ter sofrido negligência ou abuso. Viver em comunidade onde houve surtos
recentes de suicídio de jovens, término de relação amorosa. O jovem de 15 anos termina um namoro, para ele é o fim. Ele acha que o mundo acabou. Acho que a gente tem um pouco também de lembrança, assim, né? Assim, a gente também já passou por isso. A gente pode imaginar quando 17, 18 anos, 16, você terminar um namoro, ou é um sofrimento gigantesco. Parece que o mundo acabou. Então, isso é realmente uma... Por isso que a gente tem, os pais, né, tem que estar ali muito atentos nessa situação. Então, para os jovens, falar é a melhor solução. Pode falar. Pode passar, mãe. Então, nessa prevenção é o diálogo constante, o afeto e a compreensão, a vida compartilhada. E aí, Dona Ivone, voltamos a ela expôs essas verdades amargas, mas necessárias no momento em que vivemos. Então, essa literatura dela é muito mais importante do que a gente imagina. Não é só para contar os casos da vida dela, quer dizer, a espiritualidade, quando traz isso tudo, traz, porque nós precisamos conhecer toda essa história, principalmente do suicídio, que, como se diz, é uma epidemia mundial. Né? E ela teve muita coragem de expor a sua própria vida, as suas próprias mazelas, não é? Para essa orientação. E isso aqui eu vou repetir porque hoje eu estava lendo que muita gente no suicídio envolve essa coisa da religião e as pessoas, o suicídio é apontado, é visto como um infrator. A doutrina espírita não vê assim. Toda essa literatura de Dona Ivone não é isso. Ela mostra o seguinte, que o suicida, ele não é ele não é castigado por Deus. Ele permanece em regiões próximas à Terra, em estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização. A natureza, quando a gente reencarna, existe todo esse processo em relação ao nosso perispírito para que a gente possa viver como encarnado. E aí, né, até que se desagreguem tudo isso fora do ser, a gente quis partir antes do tempo. Até que tudo se desagregue, o espírito permanece aqui, né? Ele não faz uma passagem natural, o que lhe causa grandes transtornos, só para dizer, né? Pouco, né? Para dizer alguma coisa. Então, as quais nele se aglomeraram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Então, o Camilo diz que foram 10 anos em que ele ficou até que ele percebeu que ele não tinha mais aquela... Ele via os outros que estavam ali com ele e viam que estavam sendo resgatados. E a terapêutica espírita, né? A casa espírita é uma instituição que pode cuidar disso de uma maneira muito eficiente, né? Porque a gente tem o atendimento fraterno, toda a casa espírita precisa ter, né? A evangelização, Jesus é o maior terapeuta, de Joana de Ângeles que diz, e Jesus é o maior terapeuta que já esteve aqui, que está aqui na Terra. A desobsessão, por quê? Porque essas situações difíceis, essa situação que quer se desligar, ela sintoniza
com os espíritos nessas situações. Então, a desobsessão é fundamental, esse trabalho de desobsessão. E a prece, que é nossa grande comunicação com o Pai, né, nesse pedido de ajuda. E aí, para terminar, a palavra de Dona Ivone no livro A Luz do Consolador. A reabilitação, isso ela passou, né? Ela passou por tudo isso. Dona Ivone se suicidou mais de uma vez, passou por situações dificílimas, né? E aí ela vem contando o seguinte, que a reabilitação se dará através das reencarnações futuras, com o concurso desvelado dos bons espíritos, que auxiliarão o soerguimento do culpado, infundindo-lhe ânimo e esperança, e cercando de toda a caridade possível. Ela teve isso, né? Inclusive com a prece, exatamente como na terra agimos com os doentes e sofredores a quem socorremos. Então aqui ela deixa uma palavra de consolo, né? Falando que a espiritualidade, vocês veem, Camilo naquela situação, mas ele assistia a caravana dos servos de Maria que iam ali para resgatar aqueles que já podiam ser resgatados. E ele mesmo ficou impressionado com a bondade daqueles espíritos, né? Então, é como Dona Ivone diz, sempre há toda essa caravana de bons espíritos para cuidar de nós, de todos os sofredores que caímos nessas situações, né? Então, vamos agradecer a esse espírito que precisa muito ser lido por nós, porque realmente abre, né, os nossos olhos para essa grande realidade espiritual. Obrigada.